tá aí, galera, tamo aí para mais um React. E hoje o tema é chato, pesado hoje. Mas eu acho que é um papo necessário. Né? Nós vamos reagir aqui a um corte do Flow, né? Com o Igor falando aqui do caso da Choquei. Eu acho que temos que falar, sim, do caso da Choquei. E eu acho que eu tenho aqui alguns 20 ou 50 centavos para colaborar nesse debate. Porque, como eu disse, eu acho que é um debate importante. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O último ajuntado da semana... essa semana foi movimentada mesmo, né? Na terça-feira, a gente já começou com o Renato Cariani, cara. E a gente conversou bastante... Bom, vocês sabem o que tá rolando com o Renato Cariani. Eu sei que tem um monte de coisa rolando na internet agora e meio que... Inclusive, ele deve estar... Putz, cara, tô conseguindo respirar, tá ligado? Mas rolou uns bagulho aí sinistrão Cariani aí, acusado de... Os bagulhos sinistrão aí que estão investigando o cara e a chapa dele tá, né? Vamos dizer assim... louca pra ir de Olavo de Carvalho, não é isso? É isso, né? Mas bora. Ouvido num bagulho que tem a ver com desvio de insumo que vai fazer droga e tudo mais. E, porra, ele veio aqui, a gente trocou uma ideia um pouco sobre isso, um pouco sobre como tá sendo conviver com isso, como é que tá sendo o cancelamento dele, em que medida é diferente do que aconteceu com a gente. Mano, não é cancelamento, cara, só um pouquinho. Esse papo de cancelamento eu acho palha. Só que o lance, cara, é o seguinte, nós estamos falando aí, sei lá, 15 toneladas de droga. A gente tá falando aí de, quem sabe, ligação com o PCC, saca? Ele tem muita coisa pra explicar. A ligação do tal brother dele lá, que, segundo o que saiu na imprensa, pode estar ligado ao PCC, as notas frias, parada lá da AstraZeneca. Então, assim, ele tem muita coisa pra explicar, mano. Não tem a ver com cancelamento, não. Tem a ver com pregar moral de cueca. Eu sou da família, sou, né, o patriota honesto, não sei mais o que, não é isso? Saúde, olha só, eu sou fitness, sou o cara da saúde, não sei o que, é isso? Então, não é uma questão de fazer pré-julgamento, é uma questão de que, pera lá, olha só, pra sair o que saiu na imprensa não é pouca coisa não é uma investigação assim que, sei lá, um indício muito fraco, coisa assim. Ele tem bastante coisa pra explicar. E foi um papo bastante humano, dá pra dizer humano. isso. E, bom, se você não assistiu... Eu acho que, então, senhor Igor, pense se você sempre tem esse mesmo nível de humanidade para todos os casos. Né? Se não é só porque é um cara do seu campo político, um homem branco, rico, não é isso? Sei lá, pense nisso, talvez. Reflita sobre o que você está dizendo. Reflita! Bom, mas essa semana também aconteceram várias paradas muito loucas, né? E, pô, uma que eu queria só dizer que a gente não pode perder a chance de aprender alguma coisa dessa vez, tá bom? Não que isso não pode... Bom, hein? Bom, porque, né? Em vez de já começar jogando pedra, talvez começando com uma reflexão, hein? Não é isso? Né? Qual a minha parte de culpa nessa merda toda? Não é isso, Igor? Não pode ser necessário que algo assim aconteça de novo pra gente aprender que tem que pelo menos o limite do bagulho, certo? Porque o que acontece? Deve ter um mês ou alguma coisa assim, eu não sei exatamente, mas faz um tempinho aí que a Choquei, junto com umas outras páginas de fofoca aí, soltaram que tinha uma moça que tava de calzinho com o Whindersson. Só que não era verdade. Só que essa moça, ela não conhecia o Whindersson. Era como falar sair na internet uma notícia que o Gian, ou sei lá, o pai do Gian tá namorando a Xuxa. É um cara que tá lá, alheio à internet, entendeu? Não tem nada a ver com a parada. Usa pra curtir uma paradinha, ele não é ativo no bagulho. De repente se vê num furacão, né? Foi o que aconteceu com essa menina e... uma galera foi encher o saco dela, que é uma outra parada que eu não entendo muito, sabe? O cara que posta a parada que não é verdade, não foi perguntar pra ninguém se era verdade ou se não era. Quem é essa galera também? O caso todo é muito didático para que a gente consiga entender como é que tá a nossa sociedade, né? Então se criou uma mentira para gerar clique e, em última análise, gerar renda. Essa mentira, ela é potencializada em termos de estrago na vida da pessoa afetada pela mentira, pela dinâmica da internet, né? Porque é uma parada que atinge muita gente. Então é um número de pessoas muito grande que é impactado por aquilo. Aquilo tudo vira um efeito manada,
para cima da pessoa que é, vamos dizer assim, o alvo da mentira, né? E isso tem, evidentemente, efeitos devastadores na vida das pessoas, né? Como no caso da Jéssica, é isso, né? Que teve o final mais trágico possível. Eu acho que isso é muito didático para a gente entender como que é a dinâmica hoje em dia, né? Como que a lógica dos algoritmos, né, ajuda a alimentar esse tipo de comportamento. Não só o comportamento da Choquei, né, que é de produzir uma mentira, ser acusado de estar mentindo, não tirar a notícia do ar, fazer troça com aquilo ainda, porque isso ainda gerou mais engajamento e mais hate pra cima da menina. Então veja, é uma dupla lógica, né, que é estimulada pelo algoritmo. Tanto do lado da Choquei, que ignora todo tipo de risco e consequência em nome dessa dinâmica, quanto das pessoas que foram pra cima da menina. Porque esse comportamento ele também não pode ser classificado como um comportamento espontâneo. Entende? A dinâmica da treta, ela gera reforço positivo nas redes sociais, estimulando as pessoas a se engajar mais nisso. Não é isso? Agora, o estrago que pode fazer na vida da pessoa, bom, esse pode ser também didaticamente exemplificado pelo próprio caso dessa menina. Não é isso? Então não cabe a gente fulanizar na Choquei. Eu acho que a gente tem que sim apontar pra Choquei, porque isso estava dado, né, galera? Eu até ia deixar pra falar isso mais pra frente no vídeo, mas bora lá. Isso estava dado, né? Tava dado. A Choquei faz um tipo de marketing, né, pro seu modo de fazer circular notícias, que eu não quero aqui chamar de jornalismo, que não sei se, enfim, é bem adequado, que é basicamente combater o bolsonarismo com o bolsonarismo, né? Não é isso? E aí é lógico, todos os efeitos nocivos que a gente sempre apontou, né, na utilização desse expediente pela mídia bolsonarista, vocês podiam achar que a Choquei não seria diferente, é lógico que seria igual. Nós já tínhamos tido outros exemplos da Choquei. Claro, nenhum deles com essa dimensão e gravidade. Mas já dando indícios que, enfim, não haveria limite antes que uma tragédia acontecesse. O bolsonarismo, por sua vez, não tem moral nenhuma para falar disso aí. Porque se tem a Choquei e mais algumas outras com não tanto alcance, fazendo isso do lado do lulismo, né? Eu nem vou dizer do lado da esquerda, e vocês já vão entender por que eu não classifico isso como uma postura de uma mídia de esquerda, né? Bom, do lado do bolsonarismo, então, centenas de páginas fazendo isso há muito mais tempo, né? O caso da Choquei, ele é tão didático quanto o caso do Janones, não é isso? O janonismo cultural lá, que empolgou muita gente, é rigorosamente a mesma coisa. E o caso lá das acusações de rachadinha no gabinete dele, que estão sendo investigadas, e que tem gravações, enfim, também ele não me convenceu ali com aquelas explicações dele. E também não me surpreende esse tipo de denúncia para um cara que tinha como mote da sua vida pública aquele tipo de expediente. O que eu quero fazer, a reflexão com vocês aqui, tá, é por quê? Percebe? Por que isso acontece? Porque esse tipo de mídia ganha tão rapidamente tanto alcance? Por que gera tanto dinheiro? Por que recebe tanto reforço positivo? Não é isso? Um ponto nós já deixamos aqui bastante evidente, que é a dinâmica dos algoritmos. Porque o algoritmo ele quer fazer com que você fique nele. E ele não tem escrúpulo nenhum para fazer isso. Quer fazer você passar mais tempo dentro dele. Então ele alimenta essa dinâmica de treta. Essa dinâmica de linchamento, de cancelamento. Não é isso? Atitude correta, camarada. Então ele não vai ter escrúpulo nenhum. Mas para além disso, nós também temos uma outra situação, que é a situação estrutural do capitalismo. Que tem uma estrutura de crises, onde mais uma vez nós estamos num ciclo desse. E aí o que acontece? Tem
um zeitgeist fascista, um espírito do tempo fascista, um cansaço da ponderância. Por isso a gente escuta o tempo todo falar em polarização. Aqui no canal a gente já está escaldado, porque a gente sabe que isso que a galera chama de polarização nada mais é que luta de classes, uma vez que os antagonismos de classe é que estão muito mais expostos. E por que eles estão mais expostos? Bom, pela própria dinâmica do capital, que está exigindo mais da classe trabalhadora. Tanto a nível internacional, com a pauperização e a agudização do neoliberalismo ao sul do Equador, quanto ao norte, guerras, imperialismo, formação de blocos econômico-militares. Tudo isso, gente, atende à demanda do capital. Só que essa violência do capital produz a exposição dos antagonismos de classe. E aí, aquilo que normalmente organiza a sociedade capitalista para além dos aparatos de dominação da violência, né? Da coerção estatal, da aplicação da violência cotidiana, para além disso, tá? Quem controla a sociedade, não é isso? É a ideologia. A ideologia. E a ideologia, quando os antagonismos estão assim mais expostos, ela não dá conta. Compreendem? Ela não dá conta. E aí emerge o monstro fascista. E aí é lógico, toda a política que tiver organizada dentro das relações burguesas, da democracia burguesa, né, vai ter que se sujeitar à dinâmica do fascismo para não perder para o fascismo. O que eu estou querendo dizer? O PT, sendo uma força que não questiona a democracia burguesa, num ambiente onde o fascismo está posto na sociedade capitalista, flagrantemente vai ter que contar com esse tipo de expediente dentro do seu espectro. Então tá aí a Choquei, então tá aí o Janones. Então o problema não é a Choquei, a gente pode tirar a Choquei do ar com o acontecido, vai surgir outra. Tá entendendo? Vai surgir outra. E o próprio Igor também há de colocar a mão na consciência. Né? Porque eu também não fulanizo nele, mas ele ajuda a reproduzir essa lógica há muito tempo. Vou pegar o caso do Monark. O Monark é tipicamente isso. O cara foi enxotado da internet, continua sendo, não é isso? Justamente por não entender que dentro de um conjunto de coisas estabelecidas, não é isso? Você não pode ajudar a propagar tão violentamente esta lógica desse zeitgeist fascista. Por mais que as plataformas induzam a isso, estimulem isso, a gente tem sempre um véu da hipocrisia. Não é isso? Que foi o que o Monark cruzou. Da mesma maneira, tá? Que também é bom eu lembrar aqui, que a gente não pode, assim como a gente... Eu não digo a gente porque eu jamais me iludi, mas eu digo a gente que votou no Lula, vai. Teve muita gente que votou no Lula, se iludiu com o Janones, com o Choquei. Tem muita gente iludida com o Alckmin, entende? Com o Xandão. Olha, quanto maior for a ilusão, maior será a decepção. Tá bom? Que vai lá encher o saco da menina, que eu não sei por que as pessoas se importam, sei lá, quem as pessoas namoram. Acho isso meio sinistro. Sempre falei isso, inclusive, no caso da Luísa É uma bobagem, mas assim, também não dá pra fulanizar nas pessoas. Há um estímulo para as pessoas fazer isso. Eu falei a mesma coisa. Por que a gente se importa quem tá pegando quem? Sei lá. Mas gostar desse tipo de coisa levou a situação de uma galera ficar sabendo e ir lá encher o saco da menina. Que, cara, era uma combinação que, infelizmente, ela não é muito rara, tá? Um cara famoso, uma pessoa que tem algumas questões psicológicas ou mentais. A Mariana me ensinou como é que fala sobre isso, mas eu esqueci. Que não é doença. É transtorno. Transtorno. Tem os transtornos mentais. E, cara, no caso dela, tava passando por um ano sinistro. Ela solta uns textos ali, um pouco tempo antes de se suicidar. Meio sinistro, assim, pesado. A mãe dela pedindo, tá ligado? Falando uns bagulho muito sinistro, cara. Que eu acho que não precisa ser pai ou mãe pra entender o que ela tá falando ali. E
e a moça se matou, cara. Então é assim, é um cara muito famoso, uma notícia falsa que repercute e uma pessoa que tem transtorno mental. Isso não é uma coisa muito difícil de acontecer em 2023 de novo, Sim. né? 2024, né, que a gente tá entrando. Então, isso tudo, cara, nos leva a pensar um pouco aí como a gente tá lidando com, sei lá, cara, com toda essa paixão na internet, tá? Eu acho que, no mínimo, isso... Sabe qual é o problema do liberal? Ele não entender as razões estruturais que levam à formação de tendências de comportamento. Entendeu? O Igor tem razão. A gente tem que refletir sobre isso. Por que as pessoas se interessam por isso? Mas essas coisas, elas não aparecem do nada, gente. Tá entendendo? Aquilo que é cultural das pessoas, como, por exemplo, gostar de fofoca, deriva de razões estruturais. Entendeu? A cultura está no campo da superestrutura, que é um espelho da infraestrutura, que nada mais é do que as relações de produção postas. Estão entendendo? É culpa do capitalismo. A gente também consegue refletir sobre crimes ou coisas que acontecem na internet, né? Que como é que a gente responsabiliza Choquei e todas as outras que estavam envolvidas nessa parada. Então, muitas questões surgem nesse momento. E, cara, a gente não pode perder a chance de aprender com essa merda que aconteceu, cara. Não vai. Porque... Não vai. Talvez você possa fazer alguma reflexão, algumas pessoas façam alguma reflexão, mas, gente, não se muda problemas estruturais a partir de ações individuais. Entendeu? Esse é o foda do pessimismo da razão. Entendeu? Não é a gente, eu vou mudar, vou pensar, porra, não vou fazer. Entendeu? Vejam como a coisa é. O Igor tá aqui dizendo, porra, olha só, não vamos fazer isso, vamos parar, vamos pensar. E há pouco tempo tava falando lá do Cairane lá que ele tava recebendo, passando um pano pra caralho pro cara, né, dando palco pro cara fazer explicações que ele tem que explicar pra justiça, né? Aí você vai dizer, porra, uma puta de uma hipocrisia, uma contradição do Igor. Não, é isso, é isso. Isso é falta de materialismo histórico e dialético, entendeu? Como lentes para interpretação do mundo em figuras como o Igor. Entende? Nós só vamos ter algo diferente não quando as pessoas todas começarem a pensar diferente, mas quando a estrutura que leva as pessoas a fazer esse tipo de coisa não seja mais essa. Esse é o ponto. Eu acho que foi pra mim a coisa mais triste desse ano, de coração. Foi, assim, uma bad trip que eu tô desde que eu fiquei sabendo. Eu tava no carro dirigindo, né? O Jean olhou pra mim, eu fiquei, caralho, mané. E entrei nessa. Então, realmente é uma parada muito triste, muito triste. E o que, assim, resta pra quem não tá envolvido nisso aprender, tá? Essa é uma grande lição pra internet, pra gente como usuário de internet. Falta falar alguma coisa sobre isso, Jean? Não, eu acho que o jeito que o cara debochou lá do post da Sim, menina. cara, o cara debochando do post das meninas, da moça, na verdade. Uma galera me ligando ao cara, porque ele veio no Flow, como se, sei lá, os caras que ele gosta também não viessem, tá ligado? Um monte de coisa assim, meio acessória a parada. O bagulho a gente precisa responsabilizar quem é culpado, tá? Isso é um pilar da parada, importante. E o outro a gente precisa esse foi o primeiro. E o outro a gente precisa aprender a lidar com a ferramenta, cara. Tá ligado? Muito importante. E aí aparecem umas discussões sobre Aprender. Tá bom, Igor. Tá bom. Só aprender. a internet, não sei o quê. Bom, eu tenho quase certeza que já existem leis pra cuidar desse tipo de coisa. Eu preciso ser honesto e dizer que eu falei com o Luiz Durso aqui e ele falou, as notícias dele não foram o que eu queria ouvir. Essa é a verdade. Disse que algumas coisas, quem precisa fazer a denúncia ou quem precisa iniciar o processo é a própria vítima, que no caso não tá mais viva, né? Então não pode ser responsabilizado por isso. No outro caso, eu não lembro, acho que esse é o calúnia e difamação. O outro, que é incitar o suicídio, ele disse que claramente não era o objetivo número 1 da Choquei, né? Eles queriam ganhar like, queriam ganhar relevância e tal. Então é difícil acusar com isso. E o que dá pra fazer é mais no cível, significa que pode rolar uma multa, alguma coisa assim. Então, bom, na minha opinião, se a gente vai falando em tipificar essa parada, ou sei lá, existe esse crime e a gente precisa arrumar uma maneira. É crime mesmo, vamos... Olha, todo esse papo aí do Igor é pra dizer o seguinte, não precisa regulamentar as redes sociais porque já existe mecanismo legal
para coibir ou para punir esse tipo de situação. Tá? Aí é o seguinte, galera, tem como tipificar isso, tem. Mas é mais difícil, ele está aqui admitindo isso. É mais difícil, tem que ir por um outro lado, né? Porque a parada é a seguinte, é necessário sim regulamentar as redes sociais. Tá? Eu não estou com isso dizendo que esse modelo de regulamentação que está sendo proposto, tá, seja o melhor modelo. Mas é flagrante que é necessário regulamentar as redes sociais. Tá? O meu ponto, quando eu falo em regulamentação das redes sociais, não é nem tanto criar uma regulamentação, tá, que incida diretamente sobre o conteúdo publicado. Porque aí nós vamos cair num problema que o próprio Lula admitiu que é um problema, que é como fazer isso sem criar algum tipo de censura. Isso é um problema. Agora, temos que entender o seguinte, algumas questões têm que ser censuradas. Não é isso? Por exemplo, determinadas apologias, eu não vou citar aqui para não ser, enfim, penalizado pelas plataformas, têm que ser censuradas. Tá? Agora, é uma linha muito tênue e é algo muito difícil de fazer. Eu defendo uma regulamentação que incida muito mais sobre a relação entre quem produz conteúdo e a plataforma que vende o conteúdo produzido por quem produz conteúdo. Porque aí trata-se de regulamentar uma relação de trabalho. Todas as áreas do capitalismo, quanto menor a regulamentação no que diz respeito ao trabalho, produz, tá, um nível absurdo de exploração, ainda maior que aquela que já é inerente ao capitalismo, e uma insegurança muito grande para o trabalhador, para a trabalhadora. Então eu acredito que seria necessário criar mecanismos de segurança para quem produz conteúdo, no sentido de proteger o produto do seu trabalho. E ao fazer isso, já estaria condicionado à criação de mecanismos onde seria possível responsabilizar o produtor pelo conteúdo produzido. Entende? A mesma legislação que protege o produtor no sentido de, por exemplo, obrigar a plataforma a ter algum canal de comunicação, no sentido de obrigar a plataforma a dar informação sobre a distribuição do conteúdo, sobre a regulamentação do conteúdo, sobre eventuais restrições de monetização do conteúdo. Tudo isso, as plataformas tinham que ter um canal de comunicação mais direto com os produtores de conteúdo. E uma vez que isso existisse, entende? O produtor de conteúdo teria muito mais noção sobre aquele conteúdo que ele publica ser permitido ou não, uma vez que ele tem essa relação mais próxima com a plataforma. Esse produtor pode ser responsabilizado pela veiculação do conteúdo que publica. Então isso é necessário, gente. Isso é necessário. Que se tenha uma regulamentação melhor. Então, gente, vamos entender que as plataformas, elas são o ente capitalista da jogada. É o meio de produção da jogada. Nós, produtores, somos a força de trabalho. Nós temos os nossos objetos de trabalho, né, que só tem serventia para a produção da mercadoria vídeo para o YouTube, né, se estiverem em utilização junto a um modo, a um meio de produção, que no caso é a grande corporação. A gente vende a nossa força de trabalho. Tem a nossa mais-valia explorada. Por quê? Porque a plataforma é que vende a nossa mercadoria. Entende? Quem seleciona a monetização sobre a nossa mercadoria é a plataforma, que cobra, né, em cima daquilo que vende e nos paga uma pequena fração, em forma de salário. Só que não tem nenhuma regulamentação sobre essa relação, que é uma relação tipicamente capitalista de produção. Veja, nós, produtores de conteúdo, estamos produzindo para a indústria mais influente do mundo na atual conjuntura em relações de trabalho, como eram as relações de trabalho do século XIX, onde não existia nenhum tipo de regulamentação. Ora,
Então fica flagrante que é necessário regulamentar isso aí também. Só que é lógico que as plataformas são resistentes a isso. Por quê? Bom, porque isso significa reduzir lucro. Reduzir lucro. Diminuir margem. Não é isso? Porque eles vão ter que estabelecer sucursais, contratar pessoal, melhorar seus algoritmos, enfim, contratar pessoal para desenvolvimento. Vão ter mais despesas permanentes. Não é isso? E eles não querem. A relação é essa. Por isso o lobby está rolando tão forte contra qualquer tipo de regulamentação. Agora, é indiscutível que se regulamente, porque nós estamos falando de regulamentação de relações de trabalho. Beleza? Vamos debater se é um crime mesmo. Isso aqui eu tô sendo, né, dando aqui sendo advogado do diabo. Mas é crime mesmo? Vamos debater isso daqui, mas eu não tô falando de travar o que as pessoas, ou ideias que possam ser possíveis. A gente precisa tomar bastante cuidado para isso não rolar. Pra mim é o mais importante de tudo. E hoje teve a nota da Choquei, né? Que esse bagulho todo rolou ontem, começou todo esse movimento ontem, e hoje teve uma nota da Choquei depois de uma galera pegar todos os posts dele e colocar uma nota de comunidade lá, falando sobre a parada e tal. Isso é uma nota feita por advogado, assim, papel timbrado de advogado. Putz, eu acho meio esquisito. Cara, tu queria o quê? Isso vai ser judicializado. Eles estão se precavendo. Fizeram merda. Chamou advogado. Quando vem uma nota assim, diretamente de um papel timbrado e tudo de advogado, eu não sei, não me passa um troço meio, putz, tá tentando se esconder, cara. Tá tentando, putz. E a nota é meio que falando um bagulho nesse Mas é lógico que eles estão tentando se esconder, meu. Olha a merda que deu, porra. Sabe, a última parada da nota é dizendo que respeita a privacidade, não sei o quê. Eu achei, assim, era melhor não ter soltado nada. Então eu não acho que essa é a melhor maneira de falar sobre isso. Então, putz, foi uma parada que eu fiquei, porra. Eles não parece ser um jeito muito humano de lidar com a parada. E eu vi que quando eu tuitei lá as paradas, os caras falando, nem citou a Choquei e tal. Porque me parecia óbvio, né? Eu não sei se eu precisava citar. E foi interessante ver, porque eu não sei de propósito. E perceber que tinha uma galera assim, muito mais sedenta por sangue do bagulho do que por discutir o problema que tava rolando mesmo. Mas era óbvio também de quem eu tava falando. E no momento eu me esquivei. Tanto que das outras vezes quando eu falei sobre a nota da Choquei, eu inclusive retuitei. Então não é uma questão... eu não deixei de citar porque eu tenho medo de alguma coisa. Era só porque foi uma escolha. Pra ver como ia reagir. E não é como se o problema fosse só a Choquei, né? O problema, exato, o problema inclusive não é só a Choquei. Tem um monte. Apesar da Choquei ser a maior de todas, tá? Mas... é isso. Eu ainda sou contra 2630, demorou? Boa tarde, boa noite pra todo mundo. Eu ainda sou contra 2630, que é o PL da regulamentação. Resumindo, ele falou tudo isso para dizer isso, tá? Mas ele vai chegando ao fim do corte e nós vamos chegando ao fim aqui também. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou até agora. Beijo no coração de todas, todos e todes. Tchau, tchau e até a próxima.